Hoje eu irei falar sobre um patrimônio nacional, o Museu do Rio de Janeiro, que foi destruído, assim como a história que tem dentro dele. Eu sou Roberto Carlos e bem-vindos ao Sem Sentido História. Bem, hoje eu irei falar sobre um tema que está sendo muito discutido atualmente, pois houve um incêndio no Museu Nacional no Rio de Janeiro. Ele era um museu muito antigo, uma construção de 200 anos. Eu já vou contar a história dele e o que aconteceu para ele ser tão importante para a história brasileira. Então vamos lá. Primeiro eu já vou começar explicando. Ele é considerado o maior patrimônio brasileiro. Mas antes dele virar um museu, ele já foi a casa da família real portuguesa. E eu vou explicar resumidamente o porquê que era a casa da família real portuguesa. Então bora lá. Em 1807, Napoleão Bonaparte, que era imperador da França na época, entrou em disputa com a Inglaterra, que era parceira de Portugal. Portugal que comprava e vendia para a Inglaterra. Mas voltando para a disputa, Napoleão impediu que Portugal comprasse produtos industrializados dos ingleses e ainda ameaçou: se você não cumprir as ordens, será atacado. Mas Dom João não aceitou a regra. E Portugal começou a ser invadido pelas tropas francesas. Então, como Portugal viu que as tropas francesas eram maiores, mais equipadas e mais fortes, vieram para o Brasil. O que foi uma grande viagem, que foi a primeira vez que um país europeu migrou a corte da real inteira para uma de suas colônias, no caso de Portugal, o Brasil. Então, no dia 27 de novembro de 1807, a família saiu do porto de Lisboa e começou uma das mais importantes viagens para a história brasileira. Os ingleses fizeram muita escolta. Na viagem foi usado um nau gigante com 90 canhões e vários naus ingleses atrás, fazendo a escolta. Em 22 de janeiro de 1808, chegou em Salvador o nau que vinha a coroa portuguesa. Então fizeram outra viagem para estabelecer onde seria a residência da corte. Dessa vez eles foram para o Rio de Janeiro. Chegaram no dia 7 de março de 1888, onde se hospedaram no atual Museu Nacional, que foi incendiado, infelizmente. Agora que vocês já sabem, sobre a história do museu, eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo que tinha dentro do museu, mas bem pouquinho, de forma bem rápida, ok? Lá no museu era um local muito importante, que guardava uma coisa que a América inteira conquistou, que no caso é o crânio de Luzia, que se suspeitava ser de um povo antigo. O crânio de Luzia suspeitava ser de uma mulher que ultrapassou a África inteira, passou da Europa, passou da Ásia e veio para as Américas. Passou pela América do Norte, onde é o atual Canadá e o atual Estados Unidos, e chegou ao Brasil, onde foi encontrado o crânio dela. E entre a América inteira, podia ser escolhida qualquer museu da América inteira. Podia ser em Washington, podia ser em Buenos Aires, na Argentina, poderia ser no Canadá, poderia ser em Vancouver, no Canadá, poderia ser em qualquer lugar. Eles escolheram o Rio de Janeiro no Museu Nacional, que é um lugar importantíssimo porque foi onde foi a residência de Dom Pedro e Dom João, de toda a corte portuguesa. Então foi um local muito, mas muito importante. Lá também tinha o maior meteorito do Brasil,
que era o meteorito de Bendigó, encontrado na Bahia. Também tinha o quarto do rei. Também tinha um esqueleto de uma baleia Gilbert inteirinha. Lá também tinha o maior dinossauro do Brasil, o Dino Prata. E muitas outras coisas, como sarcófagos, como vasos da África, vasos gregos, como o trono de um rei africano e muito mais. Se você já foi no Museu Nacional antes dele ser incendiado, comente aí nos comentários como foi sua experiência, o que você achou do museu e como estava a estrutura quando você foi visitar. Se você visitou há 2 anos atrás, há 4 anos atrás, há 10 anos atrás, não importa. Não me fala como estava a estrutura e o que você achou do museu, ou seja, a sua avaliação. Agora vamos falar sobre um assunto, né? O assunto que está abalando o Brasil. A todo momento vem, aí você abaixa uma noticiazinha na TV, ok? Que é sobre o incêndio. Bem, o incêndio começou no dia 2 de setembro, por volta das 7h20, 7h30, começou o incêndio. E aí, no começo, faltou água. Os bombeiros estavam sem água, então os bombeiros, eles trouxeram novos caminhões, e aí sim eles começaram a apagar o fogo. O fogo durou mais ou menos 6 horas, acabou umas 2, 3 horas da manhã. E depois que apagado o incêndio, o fogo, né? Os repórteres tiveram permissão para entrar no museu para mostrar o destroço que ficou. O teto desabou, a única coisa que sobrou, que até agora a gente tem provas que ficaram. Algumas estátuas que ficaram em cima do museu. Metade do meteorito de Bendigó, que incrivelmente conseguiu resistir a um incêndio. E uma notícia ótima, e se realmente for o que a gente está pensando, vai ser uma notícia perfeita para todos os americanos e toda a América. Os bombeiros encontraram um crânio, não sabe se é o de Luzia, não sabe se é qualquer outro crânio, porque ela tinha múmias, né? Então pode ser o crânio das múmias. Não sabe, mas vai que lá tem um crânio. A gente está na torcida que seja o crânio de Luzia. Em São Paulo tem um molde do crânio na USP, assim como também um molde da face, né, da Luzia, de como era. Então, o povo da USP vai tentar recriar o crânio de Luzia em impressão 3D, mas se achar o crânio no meio dos destroços, vai ser um milagre. É a maior descoberta americana de toda a história. Eu acho sim que é de toda a história. A estrutura fez 200 anos esse ano, em 2018. Teve um teatro para comemorar, explicando sobre a história, né, de como era o museu, a história que eu acabei de explicar. E adivinha quem não foi? O prefeito do Rio de Janeiro. Exato, ele não foi. O que prova que o governo do Rio não está nem aí para os museus, nem aí para a nossa história. Então, por favor, se você tá aí, se você é um historiador, se você ama a história, assim como eu e alguns amigos meus, por favor, peça para a prefeitura ou até pelo governo mesmo, pelos governadores, cuidarem dos museus. Eles estarão cuidando da nossa história inteira. Pode ser a história de São Paulo, pode ser a história da Bahia, pode ser a história de Pernambuco, de Porto Alegre, sei lá, a história do Uruguai, a história de Portugal, sei lá, desde o Catavento ao Museu Nacional do Rio. Qualquer coisa, qualquer museu tem que ser guardado, porque todo museu tem uma coisa importante.
Todo museu influencia sim nos estudos de cientistas. Todo museu tem a sua importância. Não importa, é um museu pequeno, ele tem alguma coisa de importante lá, alguma explicação válida. Se os cientistas vão lá para estudar cada explicação, formar uma teoria para qualquer coisa, uma teoria sobre Portugal, desde uma teoria científica também, teoria de química, qualquer coisa, tem nos museus. Teoria sobre os dinossauros, né? Os paleontólogos, eles escavam e às vezes eles vão estudar em museus como são os ossos de dinossauros, né? Os fósseis, e para eles ir cavando e descobrindo cada espécie. Então o museu é um lugar importantíssimo para toda a história brasileira. Então você que é professora ou professor aí e gostaria de falar sobre o museu, a importância dos museus para seus alunos, vocês podem mostrar esse vídeo sim, mostrar a importância dos museus, o porquê que eu tô fazendo esse vídeo, o porquê que eu tô falando tudo isso. Eu espero que tudo isso que eu tô falando, que está saindo da minha cabeça agora, esteja sendo válido. Eu vou fazer 10 anos esse ano, em 2018. Olha a minha idade. Vocês precisam cuidar de museus. Por favor, vocês estarão ajudando muito na história brasileira, na história mundial. Uma descoberta incrível que mudou o mundo, o crânio de Luzia. Agora ele será apagado por um incêndio. Um incêndio. Tem gente que desconfia que foi um balão. Um balão acabou com a história do Brasil e do mundo. Lá tinha múmias que foram dadas de presente a Dom Pedro. Lá tinha um quarto do rei de Portugal. Lá tinha a história toda para, por exemplo, uma excursão escolar. Umas crianças do terceiro, quarto, quinto ano ir lá visitar, ia ser perfeito. Agora pronto, acabou, não tem mais nada, aniquilou, tchau, ferrou. Não tem mais nada. Algumas pessoas falam que a causa do incêndio foi balão. Algumas pessoas falam que a causa do incêndio foi materiais químicos, materiais infláveis, pois lá tinha documentos de papel, né? Tinha aqueles vidros com um líquido químico que guardavam animais lá. Então poderia ter surgido, sei lá, de uma velinha acesa ou de uma luz que saiu uma faísca, pegou em um papel, aí passou para outro papel. E como lá não tem corta-chamas, deve ter sido isso. Foi passando de um papelzinho pro outro, de um liquidinho pro outro, aí pegou num fósforo, foi passando pro outro, foi descendo as escadas, pegou na parede, ferrou tudo, acabou, tchau, não tem mais nada. Então, por favor, governo, implementem portas, corta-chamas, extintores, alarmes de incêndio para você armazenar a nossa história. Se vocês falarem, ai, mas a gente quer deixar do jeito que estava, tudo bem. Uma modificaçãozinha, um extintor colocado ali não vai mudar nada. Aquilo ali é segurança. Aquilo ali é importância. Então, por favor, cuidem dos museus. Não fiquem bagunçando no museu. Se você é uma criança e está vendo esse vídeo, não fique bagunçando, que você pode quebrar qualquer coisa ali que tem valor histórico. Então, por favor, tenha essa coisa na consciência. Agora, os museus são importantíssimos, que agora a gente já está em 2018. Já passou 2018 depois de Cristo. Adivinha quantas coisas aconteceram? Guerra Fria, Primeira, Segunda Guerra Mundial, chegada dos portugueses no Brasil, mudança da corte portuguesa, guerras napoleônicas, olha tudo que já passou. Tudo isso estaria armazenado em um museu. Então, por favor, cuidem de museus. Eu queria dar aí agradecimento a meu amigo Arthur. Ele me ajuda muito nas aulas de história. E também a minha professora Renata. Eu gostaria muito de continuar estudando com vocês. Vocês realmente estão ajudando muito na minha educação e me inspirando cada vez mais a fazer vídeos como esse, inspirando pessoas e passando de pessoa em pessoa, falando sobre isso, sobre esse assunto de museu, de importância, de história, sobre tudo que já aconteceu nesse mundo. Esse mundo é gigante,
2018 anos se passaram. Pensa nisso, o quanto de coisa já se passou em 2018 anos. Faz a conta, cada ano tem 365 dias. Faz aí na sua calculadora que está aí por perto. 2018 vezes 365. Olha quantos dias já se passaram. Você cansa de viver um dia? Olha quantos dias já se passaram. Um dia 24 horas. Faz aí então. Faz contas. É importante a educação. Não largue a educação. Então, muito obrigado aí por assistir. Minhas redes sociais estão aí na descrição. Eu agradeço muito que vocês estejam vendo isso. Tem um card aí, ali em cima, que é um mizinho, que é para vocês fazerem uma votação. É uma votação de se vocês quiserem mais vídeos desse gênero. É só colocar sim ou não e pronto. Rápido, fácil, de graça. Só. Muito obrigado por assistirem. Deixe seu gostei se você gostou. Se inscreva no canal se você quiser receber mais vídeos.